A impermanência grita todos os lados pra gente, mas a gente tá aqui. Seja bem-vinda, sejam bem-vindas todos vocês. Esse é um Instagram da comunidade Luas de Isis, uma comunidade onde eu partilho tudo que eu tenho de informação, de formação, inclusive de conhecimento. E como hoje é sexta-feira, a nossa sexta-feira é sempre de conhecimento, de trocar figurinhas, de trazer sempre informação aqui, na verdade, para vocês. E tem coisas boas hoje, já deixo esse spoiler aqui. A gente vai esperar então a Viviane entrar, porque antes, vocês sabem que existe uma coisa que chama vontade, e a outra que chama medo, vergonha, e uma outra ainda mais bonita que chama tecnologia. Isso é muito maravilhoso. E eu tentei entrar antes e não estava conseguindo chamar a Viviane. Então a gente aguarda, a gente faz nossas orações, nossas vibrações, o nosso processo aqui pra gente conseguir fazer a nossa troca hoje. Toda sexta-feira a gente tem a intenção, na verdade, de trazer alguém aqui para fazer uma partilha. Então a gente já conversou, já teve alguns relatos, a gente tem outras coisas legais aqui ainda esperando pra gente nas próximas semanas. Então vocês aguardem aí. Já mandei para Viviane. É só aguardar. Olá! Bem-vinda! Muito Obrigada. bom. Excelente. Deu tchutchu já de início. Oi? Banho de resistências, Brasil, nós vamos vencer. Vamos. Está me ouvindo? Agora sim! Eita! Aê! Muito bom. Vocês conseguem ouvir bem a Vivi agora? Tá tudo certo? Eu não vejo ela, mas se ela tá aí, pra mim tá ótimo. A gente acolhe todos os movimentos que acontecem. Tá tudo certo. Se vocês veem tudo, escutam tudo, pra mim tá ótimo. Deem feedback aí pra mim, por gentileza, pra gente começar nossa conversa real, oficial. Quer se apresentar, Vivi? Pra gente ir quebrando nossos padrões, nossos gelos, nossos desconfortos, todos. Tudo mais, né? Tudo que tiver para tirar Isso aí. fora, que não acrescenta mais. Isso mesmo. Bora lá. Boa Conta noite. pro povo quem é você. Eu me chamo Viviane, sou terapeuta multidimensional. Encontrei esse caminho com a ajuda da Aline, né? Yes. Muito obrigada. Venho aqui partilhar com vocês toda a minha história, tudo que eu vivenciei para chegar onde eu estou hoje. Muito bom! E é uma história linda. É uma das coisas que eu acho mais divertidas, é acompanhar essas histórias bonitas, na verdade, né? Dos pacientes. Eu acho isso muito enriquecedor, na verdade, assim. E a Vivi chegou, na verdade, por causa do ciclo, né, Vivi? Sim. Era o ciclo menstrual que estava dando sinal de vida. Na verdade, outras coisas acontecendo, mas o motivo central foi esse. Para chegar nesse lugar, para reconhecer, né, toda a história que eu vou apresentar para vocês hoje foi pelo ciclo menstrual. Porque todo mês aquela bagunça, e eu, Aline, isso não tá certo, não pode ser assim. E aí acompanhando ela, né, não tem como continuar nesse processo, né? A gente precisa achar o que tem de errado e aí ir lá, mexer e colocar fora, né? Para conseguir viver mais leve, porque não tem condição de ficar todo mês sufocada, né? Sim, não dá, né? A importância, gente, isso que eu achei mais legal, assim, pra gente começar a conversar, a importância de olhar para os sintomas do ciclo e não normalizar determinadas coisas. Não é normal ter coágulo, não é normal ter cólica, não é normal várias coisas que a gente acha que, não é, que pode ser comum, né? Não é normal menstruar com grande volume por 2 semanas. Não é normal menstruar só 2 dias. Não é normal ter um treco de dor, né? Precisar trocar a cada 2 minutos absorvente. Tem muita coisa. Não é normal ter borra. Isso também é uma outra coisa muito interessante, né? Aquela parte mais escura. É muito comum. Muitas coisas são muito comuns, mas não é normal, né? Então a importância da gente mapear
E não é só entender cada coisa, na verdade, é saber que tem um pano de fundo. Se você menstrua um grande volume, por exemplo, por 2 semanas, tem um motivo. Não só físico e hormonal, mas tem um motivo emocional também, né? Que tá ali por trás. E foi olhando para isso que você começou a achar outras coisas também, né, Vivi? Exatamente, porque todo mês era a mesma sequência. Era dor de cabeça absurda, era ou borra, ou fluxo muito intenso, né? E aí você vai olhando, tá, mas o que que tem aí? O que que tá querendo te dizer, né? O que que você tá deixando passar? Por que que você tá nesse lugar, né? E aí Sim. fomos indo e foi Foi calma. melhorando a vez, né? Foi melhorando o fluxo e agora E as a importância também. consciências foram chegando, né? À medida que a gente vai entrando num lugar mais confortável dentro da gente, vai entendendo, se eu tenho muito fluxo, vai trazendo, né, na verdade, as motivações por trás disso tudo, assim, a gente vai conseguindo realmente entender melhor por que que o corpo manifesta essas coisas que às vezes pode parecer muito normal, como eu falei, mas que não é normal, é comum, mas não é normal, a gente não precisa normalizar as coisas. E aí, Vivi, qual foi o primeiro boom que você recebeu? Eu falei assim, cara, é por isso que eu tenho esse sintoma. O que que chegou para você? E O aí, que que você lembra que você pode partilhar? dor de cabeça que era frequente, né? Me fez voltar para o lugar lá da gestação, na verdade. Porque eu tive uma gestação que eu não posso reclamar dela. Foi maravilhosa, foi incrível. Só que eu tava lá em torno de um quinto para sexto mês. Eu vivenciei um processo lá e aquilo, pá, travou a cabeça ali e eu fiquei desesperada. Levei aquilo pro meu parto. Era um medo gigantesco, gente, um medo gigantesco de morte, assim, que eu não tinha medo que acontecesse nada com meu filho. O problema era comigo. E, infelizmente, eu falo pra Aline, quem dera se naquela época tivesse alguém que tivesse falado, né? Vive, vem aqui que eu te dou a mão, né? Mas não, você não se coloca nesse lugar. Você não enxerga, você se prepara, lembrando muito bem do que você fala, você se prepara para o externo, né? Para o enxoval, para comprar isso, comprar aquilo outro, precisa disso, precisa daquilo outro, primeiro filho. Ai, toda aquela preparação, toda aquela espera, mas é sua cabeça, né? Você não volta para esse lugar. E aí foi o que foi, infelizmente, né? Ou hoje eu já vejo de outra forma. Eu tive uma complicação, né? Fiquei 15 dias internada, uma complicação bem séria. Mas, graças a Deus, né? E eu falo ao boom que o meu filho veio, ao chute na bunda, mãe, sai desse lugar, vambora. Tem muita coisa aí para você fazer, tem muita coisa para acontecer. Eu vim aqui para te dar essa mãozinha e te ajudar, né? Sim. E foi indo. Incrível. Olha só que interessante, então. A Vivi teve um episódio durante a gestação dela, que acionou um gatilho dela, na verdade, de uma certa preocupação, né? De um medo, que trouxe uma crise de dor de cabeça lá naquela época já? Já. Uhum. Já na época. E só prolongou, né? Só persistiu, passou todo o processo. O puerpério também foi um processo muito difícil, que eu falo que as pessoas dizerem, né? Como você comentou semana passada, né? 40 dias? 40 dias aonde? Gente, não tem Fake porquê. news da fake news. Uhum. Isso, né? Não funciona dessa forma. Cada um tem um tempo, né? Sim, sim. Olha só, então foi tão marcante aquela crise e aquele gatilho, na verdade, durante a gestação dela, que à medida que o ciclo dela ia acontecendo, que o útero dela ia trabalhando, ele entrava naquela memória de medo que ela teve, a crise de dor de cabeça, e acionava aquela memória a cada ciclo, ou várias vezes, na verdade, né? Talvez não em todos os ciclos, Vivi, mas em boa parte deles vinha. É isso? Isso mesmo. Uhum. Em Olha boa só parte, ele me relembrava. como é doido e a gente observar e entender como o nosso corpo tem uma memória muito significativa, por mais que a gente não entenda, às vezes, muito bem como é que isso funciona, mas tá aí, né? Eu falei que era um caso interessante.
da gente observar, e só gratidão pela Viviane também de estar aqui contando a história dela, né, na verdade. Então ela teve esse episódio lá, que trouxe essa crise de dor de cabeça, que veio como manifestação, na verdade, de um medo específico, e um medo ainda de morte, né, de morrer, voltar para N coisas que estavam ali, né, na verdade, mas o ponto central era esse. Então, querendo ou não, aquele momento ficou marcado, aquele movimento que o útero estava fazendo, trabalhando ali, numa finalização de gestação e no parto, ficou gravado, né? Na verdade, como se fosse um carimbo. E toda vez que o ciclo dela ia acontecendo e tinha provavelmente pico de estresse, na verdade, ele entrava naquela memória, aquele carimbo, digamos assim, e ele era ativado de novo. Daí ela tinha de novo uma crise de dor de cabeça. É como se ela cada vez o ciclo ia acontecendo, o útero ia trabalhando. Se chegasse algo parecido com aquilo, ele já entrava no faniquito, na verdade, né? E acionava aquele mesmo modus operandi lá, que era o quê? A crise de dor de cabeça. Exatamente. Não é um negócio muito doido a gente prestar atenção nisso? Será que os sintomas aí de vocês hoje também, né? Talvez tenha relação com o parto? Tenha relação com a gestação? Ou tenha relação com uma outra coisa, na verdade, que a gente às vezes não consegue enxergar. A Viviane conseguiu fazer essa percepção, né, na verdade, desse movimento, de entender isso quando ela começou a acompanhar melhor o ciclo dela, fazer esse acompanhamento, né, de perceber esses gatilhos. Por isso que eu sempre tenho essa bandeira, há algum tempo, inclusive, né? Acompanhem o ciclo de vocês, façam as anotações, façam as percepções, que às vezes vocês têm sintomas que vocês nem sabem que tem relação com o ciclo. E muito menos saber que tem conexão com alguma coisa lá do passado, né? Eu tenho uma dor no ombro com frequência. Eu tenho... A minha herpes estoura com frequência. Eu tenho, sei lá... Gente, acontece de tudo. De fungo no pé, a afta na boca, a espinha na cara. Isso. É um monte de coisa que pode manifestar, né? E é importante que a gente esteja atenta, que a gente realmente acompanhe, que faça as nossas anotações, assim. Porque senão eu falo, a gente apanha, tá apanhando do sintoma e não sabe por que tá apanhando, não sabe nem quem direito que tá batendo. E o que é que isso significa, né? E aí, Vivi, você entendeu tudo isso? Eu imagino o boom que deve ter dado, que daí você precisou olhar e para todas essas histórias, né? Para todo esse passado aí, para esse monte de coisa que aconteceu. E a gente olhar para esses momentos mais densos e mais pesados, por si só já é desagradável, né? Na verdade, não é um negócio tão simples, né? Na verdade, de fazer. E aí depois, o que a gente faz com tudo isso, né? Isso. Esse é um ponto pesado. Uhum. Chegar da hora de tomar atitude, porque eu já vinha de uma caminhada aí que já não estava mais me servindo, né? E eu precisava me movimentar, precisava sair desse lugar, precisava voltar lá para aquela dor, né? E ressignificar ela, ver o porquê que isso aconteceu e transformar, né? Transformar a minha vida. E foi daí onde eu busquei, né? Fiz alguns cursos. Fiz o curso de Reiki primeiro que eu fiz, né? Há um ano, inclusive, né? Um ano. Yes! A gente precisa contar isso. Eu preciso deixar esse registro aqui. Deixei. Gente, hoje faz exatamente um ano. Hoje, no dia de hoje, 20 de setembro, faz exatamente um ano que a gente sentou, nós duas, para conversar sobre vários processos, inclusive sobre esse assunto aqui, sobre a insatisfação profissional que você tinha na época também, né? Também era um assunto que acabou, a mudança de carreira foi um desdobramento disso também, né, Vivi? Foi sim. Chegar, olhar para esse lugar, né, e ver que ali já não dava mais, foi através dessa conversa também. Exatamente. Hoje faz exatamente um ano dessa conversa super decisiva de falar, cara, tu tem um propósito, Isso. Teu corpo tá gritando, tem um monte de coisa acontecendo, a gente precisa mudar. Aí é óbvio assim, eu clareio tudo isso, eu mostro, a pessoa geralmente tem um treco, né, Vivi? Mudar, meu Deus!
48 trecos. Isso. Socorro. Mas aí também é o desejo da mudança, né? Se a gente não tá feliz, tem um monte de coisa acontecendo, tá pesado, por mais que seja desconfortável mudar, a gente precisa criar daí um plano de ação para mudar. E aí uma parte, o início, foi fazer esse curso de Reiki, então, para você aprimorar, na verdade, algumas habilidades que você já estava percebendo. Exatamente, porque, como diz, né, a fruta não vai longe do pé, né? A história toda da nossa vida, né? Sim. E aí eu já reconhecia, né, isso em mim, mas tentava negar, né? Neguei por muito tempo. E aí, através do Reiki, né, eu me encontrei, voltei para me reconhecendo para esse lugar. E depois eu fiz a multidimensional, né? Que trabalha... Fez o curso de barras também? Barras também, isso. Fiz barras também, que ajudou, contribuiu bastante, né? Eliminando muitas coisinhas paradas aqui, muitas crenças paradas na cabeça da gente que a gente não se dá conta também, né? E aí cheguei no caminho da multidimensional. Chamamos da terapia do coração, né? Porque através do chakra cardíaco é encantador, né? A gente consegue chegar em várias camadas, né? Então aí percebi que aqui era o caminho, né? Sim. Eu sei que tem, assim, tem muitas mulheres que vivenciaram não na gestação ou até antes dela mesmo, né? Ou no parto, muitos processos dolorosos, né? E aí eu tô aqui nessa caminhada para contribuir. Sim, isso mesmo. Excelente. E olha só como é legal, né? Esse movimento da Vivi de buscar as terapias como processo de autoconhecimento dela, mas também como motivador, era parte, na verdade, do processo que a gente entendeu que era como parte do processo de cura, na verdade, do teu útero, né? Que estava como se fosse magoado, chateado, digamos assim, né? Ela tinha uma história ali, um peso, de certa forma. Aquele medo, ele tinha se instalado como se fosse algo que tivesse preso. E o útero, ele é um centro de criação, né, gente? Como é que a gente cria alguma coisa e se sente preso? Não tem como, né? Então, além de criação, um outro ponto muito significativo do chakra sacral, desse chakra que rege o útero, que estava com essa memória de medo, no caso da Viviane, é a intuição. Eu sempre falo que eu gosto muito das duas características, né? Fica aqui minha sugestão, inclusive. Se você quer trabalhar mais seu chakra sacral, seu chakra da sexualidade, né? Seu útero, estimule, busque, faça movimentos importantes, significativos para você, passo a passo, relacionado à criatividade, relacionado à intuição. São características muito significativas e importantes do feminino, né? Então a Viviane entendeu que era parte do processo dela trabalhar esses aspectos, né, de criação e de intuição. E aí, para trabalhar a intuição dela, nessa conexão espiritual e conexão com ela mesma, ela foi buscando essas formações. Mas daí foi picada, né, minha senhora? Como é que a gente faz um curso desse e não multiplica depois para outras mulheres? Né? Não tem jeito, né? Não pode ficar parada, tem que... Não dá. E aí veio a transição de carreira. Aí veio a transição de carreira, mais um chute na bunda. Vamos lá, não tem mais, não dá para esperar, não é amanhã, é hoje, Viviane. Eu vi 21 anos no mesmo lugar, né? Então, assim, foi uma decisão profunda. Salto de fé, né, minha senhora? Vamos combinar, a Viviane é farmacêutica, gente. 21 anos trabalhando nessa área, né? Exato. Então, assim, foi desafiador mesmo colocar o pezinho ali e vambora. E não tinha mais como. Salto e reza, né? Deus, pelo amor de Deus, coloca o chão porque eu tô indo. Isso. Mas eu falo hoje que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, porque do jeito que estava, não dava mais. Não estava então, assim, realizando. Olha só como até o processo do trabalho dela, do servir dela para a comunidade, isso eu acho muito legal também. Estava preso e estava bloqueado também, né? Como essa memória que estava no útero, de certa forma, também, né?
Então, olha como o chamado de ir buscando as ferramentas para ela se conhecer, para ela trabalhar as coisas nela. Ela foi trabalhando, né, outras atividades que ela foi fazendo, não só de formação, na verdade, né, mas foi fazendo mentorias, atendimentos de outras linhas e tudo, para ir fazer esse processo dessa ressignificação, na verdade, dessa memória que era algo dolorido, né, desse medo que ficou instalado aí, para fazer essa transmutação, para que esse futuro pudesse criar, na verdade, tudo, né? Eu falo que a gente olha sempre para o útero como criação de bebês e de menstruação, mas a gente entendendo o útero como um centro de criação, a gente cria tudo através dele, né? Na verdade, a energia de criação que a gente tem no nosso corpo se manifesta muito através disso. E se a gente tem essa memória de medo, isso tudo fica meio estagnado, fica bloqueado, fica com esse medo, né? Tudo que eu tenho oportunidade de criar e de ir andar, de colocar minha vida em movimento, na hora que eu preciso acionar isso, vem o pacote do medo que foi instalado junto. E qual é a chance disso dar certo no Brasil? Ai, né? Entende? Então foi lindo o movimento, né, Vivi, na verdade, de buscar tudo isso, assim. Eu queria que você contasse um pouco como é que é teu atendimento, como é que você faz com a multidimensional. Eu já fiz, e é uma delícia, na verdade, mas eu queria que as pessoas. Nem todo mundo conhece, né, na verdade, terapia. Queria que você pudesse contar um pouquinho. Eu sei que cada atendimento é de um jeito, né? Mas se pode ser presencial, se pode ser online, como é que você faz? Você conversa com a pessoa o tempo todo? Que material que você usa? Conta aí para as pessoas, que eu acho que é legal também, para elas conhecerem como é que é teu trabalho agora, como é que você coloca esse teu útero criativo agora, transmutado para trabalhar e servir para todo mundo. Sim, nós temos a opção dela no presencial, né? Ou no online. Mas a maioria das pessoas prefere no online porque a disponibilidade nem todo mundo tem, né? Do presencial. Eu disponibilizo uma frequência, né? E consigo acessar o campo de cada um através, como eu falei, do chakra cardíaco, né? E ali a pessoa fica deitada, né? Demora em torno de 30 a 40 minutos, mais ou menos. E com a mesma frequência que eu passo a você, eu mesmo escuto. E aí as informações vão chegando para mim. Você pode escolher uma área da sua vida que você gostaria de trabalhar, né? Dificuldades financeiras, amor, trabalho, né? Ou você pode deixar esse campo aberto e aí as informações vão chegando e a gente consegue trabalhar e ressignificar esse momento. E aí depois, ao final de tudo, eu encaminho a você o que foi que eu encontrei, o que foi que nós transformamos, né? E outras instruções para dar sequência nesse tratamento. Eu falo, eu sou apaixonada, porque ela é encantadora, né? Você que já viveu o processo, né? Muito lindo. É muito lindo. E aí tem gente também por exemplo, algumas pessoas falam, mas eu não vi nada, eu acho que não funcionou. Isso é independente, Você não precisa ver nada. Né? Ou sentir alguma coisa. Isso não significa que você não foi curada. Porque existem lugares tão difíceis de voltar que você realmente se fecha. Fala, não, eu não quero ver, porque é tão dolorido que você não deixa mesmo acesso. Mas isso não significa que não funciona. Exatamente. É um processo também, né? Assim, tem coisas que são muito delicadas mesmo. E como é um ajuste, um acesso, aliás, na verdade, muito sutil, né? A gente vai pegar o que está disponível, o que está aberto, o que a pessoa realmente tem mais dificuldade, tem medo. Tem coisas que são muito delicadas, né? Que a gente não quer. Falo com o nosso, até o nosso. A gente nem lembra, o nosso inconsciente come e deixa guardadinho lá, e de preferência bem longe da gente, assim. Então é um processo. Eu acho que assim, se isso está muito guardado também, né, Vivi? Precisa vir outras coisas antes para preparar também a pessoa, né? Se a frequência não consegue acessar isso, é porque a gente entende também que não é o momento de acessar aquilo, a pessoa também não está pronta para esse passo, né? E vai vindo, eu falo, vai comendo pelas beiradas, né? Vamos falar do que a gente dá conta, que já às vezes já é delicado já. Então vamos comendo pelas beiradas, né? E tem esse outro ponto que eu acho que é legal também, por mais que a pessoa não sinta nada, eu não senti nada, eu não visualizei nada, né?
Gente, só de escutar a frequência e você ficar deitadinho, você já relaxa, já é gostoso. Já é muito bom, na verdade. Então, no mínimo, você vai relaxar. Que é o ideal, inclusive, né? Para reduzir as resistências e a Viviane conseguir trabalhar. Para você compreender, né? O que chegou para você ali naquele momento era o que você precisava. Não precisa se preocupar que você, eu vou chegar naquele lugar. Não, sem cobrança. Vai chegar para você o que é para ser no momento. Só recebe. Na só camada que der, né? aceita que vai tudo caminhando da melhor forma possível. Isso mesmo. Isso mesmo. Muito bom. Ai, Vivi, obrigada. Eu adorei conversar. E partilhar também com as pessoas, né? Que elas conheçam outras terapias, que elas entendam dessa importância, na verdade, de olhar para as questões delas, por mais que seja, às vezes, delicado, né? Seja complicado. E que a gente, acho que a bandeira, talvez, até mais significativa inicial, é a gente não normalizar determinadas coisas, né? E que a gente se abra na camada que a gente conseguir, na camada que a gente der conta, que a gente se abra para vivenciar, para olhar, para transmutar nossas dores, nossos desconfortos, que são importantes, na verdade, a gente não vivencia isso à toa, né? Deixando o emocional um pouquinho de lado com os ciricuticos que a gente sempre tem, olhando para o lado racional, tudo vira degrau de aprendizado, né? Depois que a turbulência toda reduz, a gente consegue dar uma respirada melhor, tudo vira degrau de aprendizado. E é tão bom, e a gente veio aqui para fazer isso, né? Para evoluir, para crescer, na verdade. É mega necessário o processo do autoconhecimento influir sua decisão de mudança de carreira. É bem isso mesmo, Carol. E essa é a importância, né, da gente conseguir entender, por mais que ela tivesse lá trocentos anos numa carreira, que tivesse, sei lá, pagando os boletos dela e a vida estava indo, estava meio normal. Eu gosto muito de um termo que o Hermógenes, o professor Hermógenes fala, que é um professor de yoga, falava, né, que ele já é falecido, que ele fala que entrou na normose. A Viviane estava na normose, né, Vivi? Tava tudo indo assim, meio, né? Tava indo assim. E aí, onde brilha o olho? Isso. Tava confortável. Então, vamos indo, vamos indo. Mas olha, gente, que ela falou, gente, pra ver assim, tava confortável. Sim, olha como é interessante, né? Eu super entendo, na verdade. Tava indo, mas tava mesmo, né? Não tinha nada demais, não tava ruim, não tava bom, mas tava indo, tava legal. Fiz minha faculdade, as coisas estavam andando, né? A vida tava acontecendo. Só que não tava brilhando o olho, né? Isso. Já fazia algum tempo que o olhinho não estava mais brilhando para aquilo. E aí entra muito a cobrança, né? Imagina, deixar tantos anos de carreira por o certo pelo duvidoso. Que certo, né? Que certo que você tem? Não existe certo, né? Mas É isso vai mesmo. deixando. Eu me coloquei muitas vezes nesse lugar de mas e daí, né? Mas e aí se não der certo? Mas aí eu tenho um filho para criar, e como é que vai fazer se não der? Cara, se não der, você volta para trás. Você faz outro movimento, você faz o que precisa ser feito, mas você precisa tentar, você precisa sair desse lugar. Sim, Não tem sim. como permanecer em algo que já não favorece mais com você. Com certeza, com Isso certeza. influencia A muito gente também. vem, a gente vem com a missão, né, gente? A gente vem com a missão para cumprir aqui. E geralmente a nossa missão, ela tira a gente da zona de conforto, às vezes, que não é conforto, né? É uma pseudo zona de conforto, para a gente poder realizar de fato o que a gente veio fazer, né? Então, é importante que a gente se abra para poder entender e olhar para isso, assim. A vida normótica, dentro dessa normose, dessa coisa que não brilha o olho e a gente tá assim, só no piloto automático, empurrando com a barriga. A gente não tá realizando o nosso lugar, né? O que a gente veio de fato fazer. Quando a gente fala do que a gente veio fazer aqui de fato, o olho brilha mesmo. A gente gosta. Eu falo que tem coisas que eu sempre brinco assim para tentar trazer uma luz, né? E às vezes as pessoas não têm a resposta imediata, mas ela vai vindo assim. Se não fosse pelo dinheiro, não estou falando de trabalho, que às vezes a gente mistura propósito com trabalho, às vezes ele se mistura, mas não necessariamente precisa. E aí sempre fica minha sugestão, minha pergunta, né? Se você não precisa, se o dinheiro não fosse um problema, se você não precisasse fazer
trabalhar pelo dinheiro. Se você, o que você gostaria de fazer? Se você, eu super gostaria de fazer o que eu faço. Eu super ia ajudar muitas mulheres a ter os filhos delas do jeito que elas quisessem. Porque eu adoro fazer isso. É muito legal. Eu fico todo dia, vou fazer um momento confessionário da Aline. Por que que eu demorei tanto para entrar nesse lugar? Demorei porque eu tinha que fazer meus processos de cura. Isso sim, já entendi. Mas assim, eu faria muito de boa isso, né? Tanto que eu tento acessar, eu atendo as mulheres que parem pelo SUS e tudo, que não tem condições, não é só sobre disponibilidade, né? E pagar o preço do não sei do que, bababá. Eu sei que não é acessível para todo mundo. Hoje eu faço um trabalho para todo mundo, para toda mulher que quer, na verdade. Porque brilha meu olho, cara, e eu adoro fazer isso, e é muito legal de fazer, de acompanhar essas mulheres, de ver os bebês com chuchudo depois chegando e todo mundo chorando, todo mundo feliz e todo mundo animado, é uma delícia, é muito bom. Então é isso, quando a gente encontra o que a gente veio fazer, a gente faz, eu falo assim, a gente faz até de graça. Não necessariamente, mas assim, nesse lugar de, cara, dá brilho no olho, é gostoso, é bom, é prazeroso, entende? É muito legal. Isso. Com certeza, com certeza. Vou É deixar diferente, aqui bem já, diferente então, mesmo. o Não spoiler da tem como semana que comparar. vem, né? Não Não sei se a existe minha comparação. amiga tá aqui É ainda, outro. dona Ana Carolina. Quer deixar aqui spoiler, Ana Carolina? Não chama ela assim, né? Pra mim ela é a Carol. Do que a gente vai falar semana que vem? Carol vai ser minha convidada também pra gente ter conversas mais numa outra camada, talvez, né, Carol? Se você não sei como é que tá aí, se tá embalando, se não tá embalando. Deixei spoiler aqui que a Carol é uma terapeuta também, que vai vir conversar com a gente. Toda sexta-feira tem uma conversa legal, assim, uma troca bacana. Eu vou aqui mexendo nas cartas. Eu vou deixar umas cartas pra gente, pra essa próxima semana. Nossa, voou o negócio. Uma sugestão. Né? Que lindo! Ó, alegria. Uh, Que é- só bem. Esse é o oráculo da benzedeira. Sabe que essa carta, ela me lembra, eu sempre falo isso quando sai essa carta, porque ela me lembra Marisa Monte. Hum, Sou hum. feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sabe? Sempre quando vem essa carta me lembra essa música. E ela tá muito nessa vibe gostosa, assim, né? Que a gente se permita acessar isso com mais frequência, gente. Com mais amorosidade. Sem muito, tanto pudor, sabe? O que vão pensar? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô dançando sozinha dentro do carro? Né, dona Viviane? Por que eu tô Sim. fazendo não sei o quê, não sei o quê? Gente, só vai, pelo amor de Deus, vão viver a vida. Vão curtir isso aqui, né? Na verdade. Exato, super necessário. E pra gente finalizar ainda, a Carol veio. Carol, dá spoiler do que a gente vai conversar semana que vem aí, se você puder. Carol chegou. E vou contar, antes que a produção brigue comigo, que já tem duas coisas novas na bio da arroba aqui da Luas de Isis. Duas coisas novas, lançamento, spoiler do spoiler para vocês aqui hoje. Tem um grupo agora exclusivo no WhatsApp, onde eu vou trazer todos os spoilers, que eu já adoro dar spoiler para vocês. Então agora tem um grupo, vocês, acabando a live, vocês entram lá. Tem um grupo no WhatsApp onde eu vou começar a divulgar as coisas em primeira mão lá para vocês. Quando que vão ter outras atividades, as vivências, as coisas novas todas, primeiro vai ser lá. Porque eu sempre fico assim, eu vou contar onde isso? Eu vou contar na minha arroba pessoal, eu vou contar no Luas, eu conto na comunidade, eu conto. Então vai ficar tudo concentrado lá nesse grupo do WhatsApp. Então vocês correm depois lá, tem o link na bio. E uma outra coisa que eu preciso
muito obrigada. Parabéns, viu? Aliás, cadê? Eu quero palminhas, gente. Quem tiver aí, eu quero palminhas para Viviane vencer os medos, né, desbloquear as coisas, que todo mundo possa se inspirar também. O famoso vai com medo mesmo. Aline, tô tendo um treco. Sim, a gente vai com treco. A gente vai com todo o ciricutico. Porque a gente sabe que a gente pode, na verdade, né? É possível vivenciar isso. É desafiador, mas a gente tem um monte de desafio que a gente enfrenta e que a gente faz. Vamos combinar, Vivi? Muito mais difícil que live. Não é não? Muito, É só porque é muito. novo. É só porque é novo. Aí, ó, as palminhas para você por ter vencido, que Obrigada. todo mundo possa, né, se desafiar e vencer também. Obrigadão. Obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada pelo Imagina. convite. Estamos aí sempre, né, para essas nossas trocas necessárias, importantes. E é isso que é praticar sororidade, de fato, né, de fato e de direito. Apoiar mulheres, né, divulgar mulheres, segurar a mão e ninguém soltar da mão de ninguém. Que a gente possa fazer isso na risada, no choro, né, nas alegrias, nas perdas, que a gente vivencie, porque faz parte disso tudo também, né? Aí, ó, a Carol, que também, do Joy Ciclo, que também tava com esse mesmo ciricutico aí, agora já tá incentivando você. É essa ciclicidade, Brasil, que eu adoro dentro da sororidade. É isso mesmo. Eu desbloqueei um degrau, eu já tô incentivando quem tá um passinho atrás de mim. Falando, isso aí, mulher, bora que a gente dá conta desse negócio. É muito Obrigada. lindo isso. Muito bom, muito bom. Beijo, gente. Até sexta que vem, às 20 horas, então. Me achem lá no YouTube, que o link tá lá. Vão pro grupo também para receber os meus spoilers favoritos, que vai ser muito legal também da gente fazer essas trocas. Vai ter cupom de coisas exclusivas também, porque a gente tá empreendendo de um jeito bem legal e diferente agora. A gente tá nojento de chique. Me aguentem, esse é o negócio. Beijo. Carol, se prepara para a semana que vem. Muito obrigada, gente. Boa semana. Fiquem bem. Beijão.